Depois que minha irmã morreu, eu nunca mais dormi do mesmo jeito. O acidente foi horrível. Dizem que ela caiu da janela, mas ninguém sabe como. Desde então, os sonhos começaram. Mas não eram só sonhos. Eram avisos, gritos, olhos que não piscavam. No primeiro pesadelo, ela apareceu com o rosto coberto por véus pretos, sussurrando. Você sabe o que fizeram. Acordei suando, tremendo, com a sensação de que havia alguém atrás da porta. Quando abri, não tinha ninguém. Só o cheiro de flores mortas. Comecei a perceber sinais pela casa. O quarto dela parecia respirar sozinho. Os quadros se inclinavam. As cortinas se mexiam sem vento. Numa noite, ouvi a voz dela vindo do banheiro vazio. Era baixa, chorosa, dizendo: eles esconderam tudo de você. Minha mãe começou a agir estranho. Olhava para mim como se eu fosse culpado. Evitava falar da minha irmã. Meu pai trancava o quarto dela toda noite, mas eu ouvia barulhos lá dentro. Passos, sussurros, como se ela ainda vivesse ali, esperando que alguém escute. Em outro pesadelo, ela me chamava até o quarto. Não o dos sonhos, o real. Dizia: é aqui que a verdade ficou. Acordei de repente e fui até lá. Empurrei a porta e vi tudo como ela deixou. Bonecas viradas, cortinas rasgadas e uma marca funda no chão, como se algo arrastasse ali por dias. Debaixo da cama, achei papéis antigos com fotos da família. Todos estavam com os rostos riscados, menos o meu. No espelho, alguém havia escrito com batom seco: você é o próximo. Chamei minha mãe. Ela não quis entrar. Chorou e disse que não aguentava mais. A partir daí, tudo piorou. As luzes piscavam no meu quarto toda noite. Meus pertences mudavam de lugar. E no espelho, eu via alguém atrás de mim. Era ela. Mais pálida, mais triste. Ela não queria vingança. Queria verdade. Confrontei minha mãe. Ela tremia. Disse que fez o que precisava. Que proteger era mais importante que justiça. Meu pai me empurrou e gritou: deixa os mortos em paz. Mas já não dava mais para parar. Ela me pedia todas as noites: fala a verdade. No último sonho, minha irmã me mostrou o rosto. Estava todo machucado. Disse: eles vão fazer com você também se você falar. Acordei com sangue nos lençóis. Me olhei no espelho. Tinha marcas que eu não lembrava de ter feito, como se alguém tivesse me arranhado. Se você perdeu alguém de forma estranha, escuta os sonhos. Abre as portas. Entra nos quartos que todos evitam. O que é enterrado em família não morre, só espera. Compartilhe essa história com quem carrega segredos. Eles sempre voltam, sempre. Sou enfermeira recém-formada e este é meu terceiro plantão estranhamente agitado. O hospital estava silencioso quando recebi a notícia de uma morte na sala ao lado. Entrei na sala 4 para confirmar o óbito de um homem de idade avançada. Ele havia batido a última vez naquela madrugada e o monitor cardíaco parou de apitar. Anotei tudo e saí, achando que o caso estava encerrado. Minutos depois, o silêncio foi rasgado por um bip alto do monitor cardíaco. Voltei correndo para a sala, mas a cama estava vazia e o monitor ainda apitando. O homem já tinha sido levado para o necrotério, segundo meus colegas. Não havia ninguém na sala, apenas o som insistente dos eletrodos. Minhas mãos tremeram ao tentar desligar o aparelho. Desliguei o monitor e o bip cessou, mas senti que algo não estava certo. Procurei pegadas ou sinais de alguém, mas o chão estava limpo. As cobertas da cama estavam dobradas, sem marcas de uso. O lençol parecia intocado, como se ninguém tivesse deitado ali. Um frio percorreu meu corpo quando percebi que o homem não estava lá. 2 minutos depois, ouvi um estrondo que sacudiu o corredor inteiro. Corri de volta e vi o monitor estilhaçado no chão. Parecia que alguém havia chutado o aparelho com força. Ele ficava a pouco mais de 1 metro do chão, preso ao suporte. Ninguém poderia ter derrubado o monitor daquele jeito. Observei os pedaços de vidro e plástico espalhados pelo piso. Havia marcas de arrasto que vinham da sala vazia, sem origem. As rodas do suporte estavam alinhadas, sem sinais de rotação.
Nada explicava como o monitor caiu com tanta violência. Meu coração disparou quando escutei um sussurro baixo no corredor. Gritei por ajuda, mas o corredor continuou deserto e silencioso. Tentei ligar para a recepção, mas só ouvi estática no telefone. Senti minhas pernas fraquejarem diante do que eu havia visto. Pensei nos casos anteriores de máquinas que funcionaram sozinhas. Agora era o terceiro evento inexplicável em poucas semanas. Saí da sala com cuidado, olhando cada canto do corredor vazio. Meu rádio ainda chiava, sem resposta do outro lado. O cheiro de desinfetante misturava-se a um odor frio de metal. Lembrei das vezes anteriores. Luz que caiu, cadeira que se moveu. Vejo que neste hospital o estranho virou rotina sem explicação. Voltei à recepção e contei tudo, recebendo olhares de descrença. Disseram que acidentes assim já aconteceram antes e ficaram sem solução. Se fosse você, aceitaria viver em um lugar onde a morte não para? Compartilhe sua teoria, deixe seu like e siga para mais relatos. Eu ainda não sei o que vi, mas sei que não volto a esse corredor sozinha. Eu nunca mais consegui dormir tranquilo desde o que aconteceu. Toda vez que fecho os olhos, vejo sangue e o rosto do meu pai. Tudo começou com uma marmita. Simples. Só arroz, feijão e carne. Minha mãe sempre mandava eu levar a comida dele lá na roça. Mas eu era malandro. Comia a carne escondido no caminho. Quando meu pai abria a marmita, só tinha arroz e feijão. Ele ficava furioso e começava a xingar minha mãe sem dó. Eu dava risada do lado, fingindo que não sabia de nada. Minha mãe chorava, achando que tinha esquecido a mistura. Aquilo virou rotina, e eu achava engraçado ver a confusão. Mas numa noite, tudo mudou. Era lua cheia, e eu senti um calor estranho pelo corpo. Minha pele queimava, meus ossos pareciam se quebrar por dentro. Caí no chão gritando, e depois, só silêncio. Acordei no meio do mato, nu e coberto de sangue seco. Comecei a lembrar aos poucos. Ouvi gritos, vi meu pai correndo, vi minha mãe tentando me segurar. Mas eu não era eu. Eu era um monstro, um bicho enorme e raivoso. Tinha garras, dentes e fome. Fome dos dois. Meus pais, eu matei eles com minhas próprias mãos. Eu chorei até desmaiar. Me escondi por dias, esperando acordar de um pesadelo. Mas não era sonho, era real. Fui amaldiçoado pela minha maldade, pela mentira, pela carne roubada. Agora, toda lua cheia, eu viro aquilo de novo. Vago pela mata, procurando onde me esconder. Mas parece que algo dentro de mim gosta de caçar. As árvores não me escondem, elas me observam. O vento sopra nomes. Nomes de quem será o próximo. Eu sinto meu corpo pedir por sangue, mesmo quando não quero. Não tenho controle. Eu tento me amarrar, me prender, fugir de todo mundo. Mas sempre alguém aparece perto da floresta. Um pescador, um casal, até um cachorro. Todos somem. E no outro dia, é sempre eu que encontro os corpos. Hoje é lua cheia de novo. Já sinto minha pele coçar, meus olhos arderem. Se você mora perto do mato, tranca sua porta e não sai. Não me procure. Eu não quero te machucar. Mas não sou mais eu. Compartilha esse aviso, antes que eu apareça na sua janela. Ela chegou como qualquer outro paciente de rua, suja, trêmula, gritando palavras desconexas. Diziam que vagava pelo bairro há dias, falando em colheita de almas e tecidos rasgados no véu do tempo. Mas algo nela era diferente. Médicos e enfermeiros olhavam torto, como se não quisessem se aproximar demais. Foi internada na sala 9, um espaço isolado, normalmente usado para pacientes em surto. Mas naquela noite, todos os monitores cardíacos começaram a falhar. Não só o dela. Os aparelhos dos outros pacientes deram picos simultâneos de pressão, batimento e oxigênio. Como se algo invisível tivesse passado pelo hospital. Ela dizia ser uma bruxa,
Não dessas de contos, mas uma que ouve o tempo gritar. Contava que havia entrado em um hospital 23 anos atrás e saído pela parede. Alguns riam, mas quando foram puxar os registros, acharam um boletim antigo com a mesma descrição física, mesmo nome, mesma cicatriz no rosto. Um médico curioso entrou e perguntou sobre os delírios. Ela sorriu sem dentes e disse: "Você também será esquecido." Minutos depois, ele apagou na sala dos prontuários. Quando acordou, não lembrava o próprio nome. Teve que ser reencaminhado como o paciente X. A bruxa continuava rindo. Cápsulas de medicação que nunca foram prescritas começaram a aparecer na gaveta do posto. Documentos sumiram. O refeitório ficou congelado durante 6 minutos e a câmera só captou estática, exceto um frame. Ela, parada diante do espelho, com dezenas de sombras atrás de si. Enfermeiros passaram a relatar sonhos iguais. Todos estavam dentro da sala 9, e ela cantava uma cantiga em uma língua que não existe. Ao acordar, um deles encontrou o símbolo desenhado com sangue na parede. O hospital culpou o vandalismo, mas ninguém achou o autor, e as imagens da câmera estavam corrompidas. Na manhã seguinte, ela simplesmente não estava mais lá. O leito vazio, nenhum registro no sistema, apenas o monitor cardíaco ainda ligado, apitando sem razão. Todo o hospital se mobilizou, fecharam todas as portas por precaução e revistaram cada ala. Mas não a encontraram. Nem rastros, nem sombras. Ela havia sumido, como se nunca tivesse estado ali.